Você que acompanha o canal desde as antigas, o vídeo de hoje vai estar top. Eu vou contar como são as escolas nos Estados Unidos, matérias, professores e tudo que engloba esse meio acadêmico. Então se você curtiu, segura aí que a gente já vai começar. Opa, tranquilo pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Pedro Beretta. E seguinte galera, no vídeo de hoje, como eu disse pra vocês, eu irei revelar aqui, não revelar porque a grande maioria das pessoas, não, algumas pessoas já sabem como é que funciona, não é segredo, mas eu vou contar como foi a minha experiência na questão acadêmica, como eram as escolas, a minha escola, como eram os professores, os meus professores, como eram as matérias. Aí é meio no geral mesmo. E por ser um vídeo um tanto quanto diferente que eu trago aqui no canal, eu não sei como vocês vão reagir a isso. Foi pedido por alguns inscritos, bem poucos, mas foi. Então eu decidi agradar a vez da galera que sente falta aí dos vídeos sobre intercâmbio e tal. E eu espero que vocês curtam, tá bom? Vai ser uma história, vai ser pra talvez agregar conhecimento aí pra quem tá querendo fazer um intercâmbio. Mas é basicamente isso. Então se você acabar curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque YouTube não tá notificando. E também vale lembrar de me seguir no Instagram, tá aparecendo aqui na tela. Agora sim, podemos começar com o vídeo de hoje. Vamos lá então, as aulas começavam às 8h15 e terminavam às 3h15. Isso aí é um padrão nos Estados Unidos, tá? Não necessariamente exatamente 8h15 e 3h15, mas é mais ou menos aí. Isso aí é uma média, tá bom? E também, depois das 3h15, quem fazia atividades extracurriculares, esportes, teatro, é tudo depois das 3h15. Geralmente começava às 4 horas, tá? Pra onde eu fui, a gente tinha 4 aulas antes do meio-dia, que é o lunch, né, o almoço, e 3 aulas depois. Eu tô com uma colinha aqui, eu vou falar pra vocês agora quais eram as minhas aulas lá, tá bom? No primeiro semestre e segundo semestre. Primeiro semestre é então English, que é inglês, Stats, que é estatísticas, é matemática, US History, história dos Estados Unidos, Gym, era uma aula que a gente ganhava nota para fazer academia. Environmental Science, é ciências naturais, ciências da natureza, não entrava, é tipo uma biologia, mas mais fácil ainda. Guitar, eu tinha aula de guitarra para aprender ali. Eu já sei tocar, mas eu resolvi entrar na aula porque era a única aula que eu ia ter um violão ali, então para não perder, era também aula de guitarra, né, cara? Ganhar nota para tocar guitarra. Não, e o pior é que eles deixavam, não, mentira, eu vou contar depois eu entro em detalhe. E, por fim, a minha última aula, Study Hall. O que é o Study Hall? É uma aula que você entra numa sala e fica fazendo tarefa ou estudando. É basicamente isso, é um período pra você fazer nada. Segundo semestre, English, Stats, US History e Artes. O que mudou aí? Nessas primeiras 4 aulas do período da manhã, eu continuei com as 3 primeiras, que eram inglês, matemática e história, só que no lugar de academia, eu mudei para artes. Almoço, e depois vinha de novo, Environmental Science, que é a biologia ali, choir, no lugar de guitarra eu fui para choir, e por fim, Lifetime and Recreational Activities. O que é isso? É basicamente uma aula em que você saía da escola para andar de bicicleta, ou jogar queimada no ginásio, ou, sei lá, caçar borboleta. Mentira, a gente nunca caçou borboleta, mas é um exemplo. E sim, eu ganhava nota por todas essas aulas. Vale lembrar também que de todas essas que eu falei, as obrigatórias eram o inglês, matemática, que no caso eu escolhi stats, tinha outras, né? Tinha álgebra avançada, não sei o que. Eu peguei estatísticas porque era o que o terceirão tava fazendo lá, eu era mais ou menos do terceiro. Eu era do terceiro no Brasil, segundo nos Estados Unidos. É confuso, mas não vem ao caso agora. História também era obrigatório e a biologia também era. Então só 4 matérias. E por quê? Lá nos Estados Unidos isso não seria obrigatório pra mim, tanto que para as outras crianças não eram. Só que como a minha escola brasileira pediu essa pra eu poder me formar, pra poder validar o ano, eu tive que fazer essas 4 matérias aí que também não tem problema nenhum. De resto foi tudo escolha minha. Então artes, academia, guitarra, choir, Lifetime and Rec, que é o de recreação lá, foi tudo escolha minha. Show de bola! Agora eu quero entrar em detalhes em cada aula, tá? Não vou entrar em super detalhes porque não temos todo o tempo do mundo, mas eu vou falar aí pra quem é curioso como é que funcionava, como eram os professores de cada matéria, a dificuldade, tá? Pra quem fala pouco inglês, muito inglês ou sei lá, pra quem não tem conhecimento da matéria em si, nunca teve no Brasil, vai ter lá pela primeira vez. Beleza, então vamos começar pelo primeiro semestre, inglês. Eu não vou repetir no segundo as matérias que já foram faladas no primeiro, porque
continuou os mesmos professores, continuou a dificuldade, tá? Mas enfim, vamos lá. Primeiro semestre, inglês. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco nervoso, porque eu tava esperando a matéria de redação e tal, que teve também. Só que no geral a gente tinha que ler livros da literatura clássica deles, então tinha lá Huckleberry Finn, Scarlet Letter, esses são todos livros clássicos que o pessoal do ensino médio é obrigado a ler, e tinham provas em relação a isso, era como se fosse uma aula de literatura no Brasil, tá? Então, eu não tive gramática, eu não tive foco em redação lá, era basicamente interpretação de texto e leitura dos clássicos, tá? O professor em si, ele era ok, ele passou a ideia pra mim, não necessariamente é verdade, mas ele passou a ideia daquele professor que tá ali pra sobreviver, não me levem a mal, mas é aquele típico professor que tá fazendo aquilo pra se manter vivo, sabe? Porque mas fazia daquele jeito, sem amor à profissão e tal, e também eu não culpo, às vezes o cara queria ser outra coisa e acabou tendo que virar professor pra se manter. Que mais uma vez, não tem nada de errado com isso. A segunda aula, meu segundo período era Stats, é uma parte da matemática, como eu disse, eu escolhi estatísticas porque me falaram que era fácil. E realmente foi. O que é estatísticas? É probabilidade, análise de gráfico, é uns negócios bem facilzinho mesmo. A professora, no início, ela foi muito legal comigo, ela sempre me ajudava e tal. No final, ela foi ficando cuzona. Eu não sei porquê, não me perguntem, eu não me recordo de ter feito nada de errado, mas no final ela foi ficando vacilona. É porque assim, eu acho também que eu abusei um pouco, porque toda aula eu ia na sala pedir ajuda, sabe? Tinha umas áreas ali que eu nunca tive no Brasil. Então, pra reforçar, eu ia lá e fazia uns exercícios extras, tal, pedia ajuda em que eu tinha dúvida. E eu acho que como eu fazia isso toda vez, por mais que seja professora, ela é obrigada a me ajudar, porque assim, na escola, eles falam, né, se você precisa de ajuda, o reforço é depois da aula, você vai lá e pede. Os professores têm que dar. Eu falei, beleza. Então eu ia lá, encher o saco dela, pedir ajuda. Só que eu não sei, no início foi tranquilo e tal, só que acho que de tanto ver minha cara lá, ela foi ficando estressada e tal, mas fazer o quê, né? US History, esse é o meu terceiro período e foi aquelas coisas, era assim, começou fácil porque eu tinha o início da matéria, era o que eu já tinha tido no Brasil, ou seja, era as 13 colônias, a marcha pro oeste, que é quando a galera sai ali daquela costa, da costa leste e passa pro oeste, para dominar ali os novos territórios, para colonizar, né, expandir o território dos Estados Unidos. Isso aí eu já tinha visto no Brasil, então foi bem tranquilo, só que quando começou a entrar presidentes, atos, pontos importantes ali que aconteceram nos Estados Unidos, eu fui ficando com mais dificuldade. Eu daria ali pra US History uma nota de 0 a 10, eu daria um 6, 7 de dificuldade. Porém, teve um lado bom, que o professor era muito gente boa mesmo. Esse sim me ajudava, até pra fazer as provas ali, ele falava assim, fica esperto nessa questão ali que pode ser X, hein? Aí eu, valeu, professor. Mas ele era muito gente boa. Após as aulas também, ele me dava umas dicas. E um adendo que pode ser feito aí, não sei se vai acabar influenciando, mas ele era o treinador, um dos treinadores de futebol americano. Eu tava no time de futebol americano, entendeu, né? Aí a conexão ficou maior ainda, porque eu via ele na sala de aula e no campo. Então a gente foi se entrosando ali e sem reclamações, nem nada do tipo, o cara muito gente boa. Beleza, quarto período antes do lanche, do almoço, no caso, era academia, gym. Era strength conditioning, alguma coisa assim. O que eu fazia? Musculação, era basicamente isso. E tinha uma vez na semana, como as aulas eram todo dia, tá? Todo dia, então todo dia eu fazia musculação. Como vocês podem perceber, não deu muito resultado, né, cara? Mas era muito bacana, porque exercício eu gosto bastante, então ganhar nota pra fazer exercício, fazer musculação era muito legal. E uma vez na semana a gente fazia yoga nessa sala de aula, nessa matéria. Então, basicamente eu ganhava nota por fazer musculação e yoga. O treinador que dava a aula era o mesmo treinador, era o head coach, o main coach, sei lá como vocês querem chamar. Mas ele também era o treinador principal do time de futebol americano. E assim, ele era gente boa comigo, mas ele é o típico treinador de escola americana. Pensa num filme, como você imagina ele? O treinador. Como você imagina o cara que dá aulas de educação física? Careca, barba, meio velho, forte, certo? Meio velho que eu falo assim, tipo 40, 50 anos. Não que isso seja velho, mas
é mais velho que eu, óbvio. Se você pensou nisso, você acertou. Você acabou de descrever o meu treinador e o que eu acredito ser metade dos treinadores principais de universidades, não, de high schools dos Estados Unidos. Não é querendo fazer estereótipos ou preconceitos no geral, mas o meu foi assim e eu achei muito engraçado quando eu vi ele. Até o jeito de falar, que é aquele Welcome to the class, blá blá blá. Aquela voz grossa, meio monotone, sabe? É igualzinho o filme, cara. Eu fiquei... Mas é igualzinho o filme, eu achei muito engraçado, mas o cara também era muito gente boa. Opa, calma lá, galera, é o seguinte, o vídeo ia ficar muito longo, se eu continuasse ele aqui, ele ia dar mais de 30 minutos, então eu parei ali no momento que o raciocínio estava completo, e caso você queira a parte 2, deixa o like, porque se chegar a 150 likes, eu posto a parte 2 ainda essa semana, tranquilo? Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, dá muito like, se inscreve no canal, e valeu!